Bem, gente, agora vamos ao conto que me pediram para contar de novo. Eu contei várias vezes, mas vou atender de novo o pedido. Está no livro Contos e Apolo, foi psicografado por Francisco Cândido Xavier por meio do espírito Irmão X. Irmão X, como os espíritos já sabem, foi um deputado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, faleceu logo nos anos 30 e começou a passar a mandar psicografias para o Chico Xavier, das experiências dele de vidas passadas, né? Ele escreveu 11 livros, ou foi 13, eu acho que eu tenho todos eles aqui. O conto chama-se Dívida e Resgate. Na antevéspera de Natal de 1856, Dona Maria Augusta Correia da Silva, senhora de extensos haveres, retornava à fazenda que ficava nas margens do Rio Paraíba, isso é sul de Minas, eu acho, né? Cidade de Passa Quatro, naquela região. Após quase um ano repousante na corte. Eu vou explicar aqui na corte de Dom Pedro. Porque naquela época ele convidava as pessoas com influência política, grandes latifundiários, para saber informações da política, informações regionais, como estavam as regiões, o que faltava, o que não, esse tipo de coisa, né? E como a viagem era muito longa, era a cavalo, tinha gente que demorava 2 meses para chegar, 3 meses a cavalo, né? 2 meses, cavalo, aquela carruagem, com coisa. Então não era para ficar uma semana era só para descansar. O imperador permitia ficar uns 6 meses, deu 1 ano, né? Na corte, no palácio, no Rio de Janeiro. Após quase 1 ano de passeio repousante na corte, ele estava voltando. Uma matrona, uma orgulhosa, fazendeira orgulhosa, né? Acompanhada de numerosos amigos que lhe desfrutariam a festiva hospitalidade, a orgulhosa matrona, na tarde chuvosa e escura, recebia os 62 cativos de sua casa. Só na casa dela tinha 62 empregados. Imagina o tamanho dessa fazenda. 62 cativos de sua casa que, sorridentes e humildes, lhe pediam a benção. Na sala grande, nobremente assentada em velha poltrona, ela, né, a Dona Maria sentada numa velha poltrona, sob largo estrado que lhe permitisse mais amplo golpe de vista, né, fazia um gesto de complacência à distância a cada servidor que a exclamava de joelho: "Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor." Ela respondia: "Louvado seja." Dava a mão assim para mim: "Louvado seja", né? Aquela voz arrogante, né? Próprio de pessoas arrogantes, ricas e arrogantes. E tem pessoas também que não são ricas e são arrogantes ainda, e não aprendem, só aprendem com várias encarnações. Eu já estou fugindo do assunto aqui. Louvado seja, acentuava a Dona Maria com terrível severidade a transparecer-lhe da voz. Velhinhos de cabeça branca, homens rudes do campo, mulheres desfiguradas pelo sofrimento, moços e crianças desfilavam nas boas-vindas. Contudo, em ângulo recuado, uma pobre moça mestiça, ela era meio negra, descendente de negro, né? Sustentando nos braços 2 crianças recém-nascidas, sob a feroz atenção de um capataz desalmado, esperava a sua vez de ir lá pedir a bênção da Dona Maria, né? Ela trabalhava para ela. Foi a última, coitada, foi a última que se aproximou para a saudação. A fazendeira soberana levantou-se empertigada, né, com raiva ou de ódio, odiosa, chamou para junto de si o cérbero humano, né, o capataz desalmado, né, o infeliz, vamos dizer assim, que seguia de perto a jovem escrava. E antes que a pobrezinha lhe dissesse uma palavra sequer, a Dona Maria falou-lhe duramente: "Matilde,
Guarde as crias na senzala e encontre-me no terreiro. Precisamos conversar. A interpelada obedeceu sem hesitação, né, tadinha? E afastando-se do recinto, indo na direção do quintal, Dona Maria e o assessor de azorraga em punho, azorraga é um chicote, né? Cochichavam entre si. No grande pátio que a noite agora amortalhava, em sombra espessa, a mãezinha infortunada veio atender a ordenação recebida. Acompanhe-nos, determinou Dona Maria austeramente. Guiadas pelo rude capitão do mato, o capataz, né? As duas mulheres abordaram a margem do rio transbordante. Era chuva, o Paraíba estava transbordando de água, né? O rio Paraíba, sul de Minas. Corta Paraná, São Paulo, Minas, né? Nuvens formidandas coavam no céu, e medonhos rugidos de trovões. Nuvens formidandas coavam no céu os medonhos rugidos de trovões remotos. Derramava-se o Paraíba, o rio Paraíba, em soberbo espetáculo de grandeza, dominando o vale todo extenso, todo o vale. Encheu, transbordou. Dona Maria pousou o olhar coruscante na mestiça, humilhada, e falou: diga de quem são essas duas crias nascidas em minha ausência? De Inhozico, sinhá, de Inhozico. Inhozico era o filho dela, o filho da patroa, que na viagem para ela para o Rio de Janeiro, na corte de Dom Pedro, ele fez o coito com a moça e ela teve 2 filhos, um casal, a coisa mais linda do mundo. Miserável, bradou a proprietária poderosa, meu filho não me daria semelhante desgosto. Negue essa infâmia. Não posso, senhor, não posso. A patroa, encolerizada, relanceou o olhar pela paisagem deserta e bramiu rouquenha. Nunca mais verá você essas crianças que odeio. Ah, sinhá, soluçou a infeliz. Não me separe dos meninos. Não me separe dos meninos, pelo amor de Deus. Não quero você mais aqui, e essas crias serão entregues à venda. Exatamente na cidade, né? Não me expulse, sinhá, falou a Matilde, a coitada da Matilde. Não me expulse. Aí a patroa falou: desavergonhada, de hoje em diante você é livre. E depois de expressivo gesto para o companheiro, né? Acentuou irônica: livre, você poderá trabalhar noutra parte para comprar esses rebentos malditos. Matilde sorriu em meio do pranto copioso e exclamou: ajude-me, sinhá, ajude-me. Se é assim, darei meu sangue para reaver meus filhinhos. Tadinha dela, mal sabia o que estava esperando por ela. Dona Maria Augusta indicou-lhe o Paraíba em nome e sentenciou: você está livre, mas fuja da minha presença, atravesse o rio e desapareça. Sinhá, assim não, tenha piedade de sua cativa. Ai, Jesus, não posso morrer. Ela não sabia nadar. Mas a um sinal da patroa, o capataz envilecido, né, raivoso, estalou o chicote no dorso da jovem, que oscilou indefesa, caindo na corrente profunda. Socorro, socorro, meu Deus! Gritou a Matilde, né, tadinha? Valei-me, nosso Senhor! Gritou a mísera, debatendo nas águas. Todavia, daí a instantes, apenas um cadáver de mulher descia rio abaixo ante o silêncio da noite. A segunda parte agora. A parte do reajuste. A lei de Talião prevaleceu, olho por olho, dente por dente. A lei de ação e reação, de causa e efeito. E isso vale para todas as religiões, todas, não só o espiritismo. 100 anos se passaram. 100 anos. Na antevéspera de Natal
de 1956, interessante, 1900, o ano que eu nasci. 1956, Dona Maria Augusta Corrêa da Silva, reencarnada, estava na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas. Mostrava noutro corpo de carne, como quem mudara de roupa, de vestimento, mas era ela mesma, com a diferença de que, ao invés de uma rica latifundiária, uma rica fazendeira, era agora uma apagada mulher em rigorosa luta para ajudar ao marido na defesa do pão. O marido também era agricultor, coitado. Sofria no lar as privações dos escravos de outro tempo. Era mãe, padecendo aflições e sonhos. Meditava nos filhinhos ante a expectação do Natal. Quando a chuva sobre o telhado se fez mais intensa. Chuva, 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 chuva. Horrível temporal desabava na região, igualzinho a 100 anos atrás. Igualzinho a 100 anos atrás. E no mesmo local, provavelmente. Porque aqui está citando Vale do Paraíba, provavelmente no outro local. Só que 100 anos depois, né? E ela não era ali a rica fazendeira, ela era uma empregada de uma fazenda. Voltando aqui, o horrível temporal desabava na região. Alagara-se tudo em derredor da casa singela, uma casinha singela, pobre, né, coitada? A pobre senhora, vendo a água invadir o reduto doméstico, avançou para fora, seguida do esposo e das crianças. As águas, porém, subiu sempre em turbilhão, envolvente e destruidor, arrastando tudo o que se lhes opusesse à passagem. Diante da ex-fazendeira, erguia-se um rio inesperado e imenso. E em dado instante, esmagada de dor ante a violenta separação do companheiro e dos pequeninos, tombou na caudal, tombou no rio, né? Aquelas enxurradas horríveis, né? Gritando em desespero: socorro, socorro, meu Deus, valei-me Nosso Senhor. Todavia, decorrido alguns momentos, apenas um cadáver de mulher descia corrente abaixo ante o silêncio da noite. O conto termina assim, ó. A antiga situante do Vale do Paraíba resgatou o débito que contraíra perante a lei. Então, gente, esse é um livro barato. Vocês compram aí nas livrarias espíritas por 12, 13 reais, eu acho. Acho que nem isso. Em promoção vocês compram até mais barato. Mas é um livro de conteúdo nobre. Para quem acredita no Espiritismo, para quem acredita em vida após a morte. Então esse conto vale para muitas situações. É a lei de Talião que prevaleceu. No livro, tem um livro, O Céu e o Inferno, que eu já li várias vezes. Expiações terrestres. Tem aí, eu li um livro. Eu li um conto, se eu não li, eu vou ler. Pessoas enterradas vivas, propositalmente. Maldade de todas as matizes que vocês possam imaginar. Essas pessoas resgataram. Da mesma forma foi aplicada a lei de Talião, porque essa lei de Talião, ela é universal. Ela vale não só para a Terra, para mundos mais atrasados e para mundos mais adiantados também. Olho por olho, dente por dente. Então essa é a minha segunda palestra de hoje. Pensem nisso, gente. Pensem nisso, porque a vida passa rápido. Essa semana, tem uns 10 dias, eu tive uma tristeza muito grande. Eu vi um grande amigo meu pessoal, né? Faleceu, um médico famoso, ginecologista famoso, fez muitas cirurgias de graça, ajudou muita gente. Eu não entendi o sofrimento dele. Eu entendi por que o sofrimento dele, mas não me é lícito permitir falar, né?
que os familiares ainda estão vivos. No meu parecer espírita, eu entendo perfeitamente o sofrimento dele, 2, 3, 4 anos de cegueira e aquela coisa toda. Mas finalmente ele teve permissão de desencarnar. E com toda certeza, ele está sendo amparado nos hospitais, né, do plano espiritual. E com toda certeza, o conhecimento da medicina dele será aproveitado em outras situações, nesse país, talvez nesse país ou em outros países. Enfim, isso para quem acredita. Eu não vou aprofundar muito não, porque eu estou num canal público e a família dele não são espíritas, né? Isso é uma opinião minha, opinião minha. Um homem bom, maravilhoso, ajudou muita gente, fez muita cirurgia de graça. Ele me contou: ó, o senhor paga só os medicamentos, paga aí, acerta com o hospital, pelo menos a estadia, a minha mão de obra não vou cobrar não. Gente, uma cirurgia cesariana com problema de hemorragia não é barato não. De madrugada, 2 horas da manhã, o cara levantar e ir lá não cobrar um centavo. Isso é levado em conta. E ele era um homem bom. Eu sabia disso porque ele me contou várias vezes, né? Foi isso que Jesus pediu. Então, gente, finalizando, atendi o pedido da pessoa que escreveu, entrou em contato pelo coisa e achou meu e-mail, não sei como. Eu acho que meu e-mail é cadastrado, né? O e-mail da gente é cadastrado no YouTube, enfim. Então desejo a todos um bom domingo. Hoje é dia de ir na feira comer o pastel quentinho lá, né? Com a namorada, com a mãe, né? Não pode comer muito para não engordar, que é um colesterol daqui, é gordura pura aquilo, né? Então um bom dia para vocês, tá? Um beijão para todos, em especial a uma pessoa muito importante.